Sim, coloque lenha na fogueira. Eu teria que ouvir. Arma e jihad. Dizem que todos os muçulmanos são terroristas e andam armados, segundo a mídia. Eu esqueci minhas armas. Então, só nos conte, tipo, você sabe as coisas que estão acontecendo no Afeganistão, as coisas que estão acontecendo no Irã agora, a polêmica do hijab no Irã e no Afeganistão. Tudo aquilo depois dos Estados Unidos, de qualquer forma, eu não quero entrar nesse assunto. Já é tarde demais. Você entrou nesse assunto? O que a América fez de qualquer jeito, eu só não quero dizer isso, mas o meu ponto é tipo, jihad, atentado suicida, armas, Osama Bin Laden e tudo isso. Mujahideen ISIS, você pode nos dizer se isso é o Islã ou porque eles citam o Alcorão e dizem que é obra de Deus? Tudo bem. Agora estou na cadeira difícil. Você vai dizer alguma coisa. Você ia dizer alguma coisa? A questão é que também existem cristãos que são um pouco militantes e afirmam que isso é algo que eles podem justificar através das escrituras. Quero dizer, as cruzadas, por exemplo, isso não é exatamente um meio pacífico de espalhar a fé, na minha opinião. E ainda assim, sabe? Então, só porque algumas pessoas fazem isso e encontram maneiras de justificar, eu diria que ambos os lados não significa necessariamente que todo mundo vê dessa forma. Sim, você ia acrescentar algo, isso é realmente bom. Concordo plenamente com sua visão sobre o uso inadequado dos trabalhadores de superfície invasiva, principalmente nos Estados Unidos, ou o navio negreiro chamado Jesus, e eles usam o cristianismo, mas percebem o cristianismo como uma ação de controle, uma espécie de jihad. Eu achava que isso era mais uma batalha espiritual do que realmente física. Você está afirmando ou está perguntando? Esse é o meu entendimento, isso é o que eu pensava. O meu entendimento do mundo era mais uma questão de conflito espiritual. Ok, tudo bem, estou tentando pensar aqui por onde eu devo começar. Tudo bem, nos deram comida e tudo, eu sei. Ele fez essa pergunta. Depois de cozinhar, todo o açúcar ficou na cabeça dele. Aí está. O combustível para a mente dele. Isso é importante e me deixa feliz. Ok, vamos começar com esse conceito importante, o conceito de extremismo, terrorismo, violência. Todos esses são conceitos que qualquer ser humano pode praticar. Os muçulmanos não têm esse monopólio. Podemos encontrar um cristão que faz isso, infelizmente, agora e na história. Então, esses são todos problemas humanos, não deveriam ser ligados a nenhuma teologia. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo seria, quando se trata do conceito de jihad, jihad só significa isso. Você quer lutar para ser o melhor aos olhos de Deus. E você quer criar e espalhar paz e justiça na sociedade. Então, às vezes, para criar e espalhar justiça na sociedade, você precisa lutar contra as forças do mal da sociedade. Então, o jihad pode ter um significado espiritual, como autotransformação e transformação da sociedade, sabe? Justiça na sociedade, você precisa enfrentar os elementos do mal. Por esse motivo, nós temos, como é que chama, né, a TSA, quando você passa pela segurança, certo? Eles têm a TSA, só para garantir que ninguém faça algo errado no avião. O nosso orçamento nacional é de quase 800 bilhões de dólares, só para garantir que nossas fronteiras estejam seguras e nossas forças estejam protegidas. Por esse motivo existe a segurança, a força policial. Então, quando você vê o policial indo para algumas áreas, enfrentando as pessoas erradas e tentando erradicar as drogas, nós dizemos, no conceito técnico mais amplo, esse policial está fazendo jihad. Então, toda vez que queremos fazer algo bom para agradar ao Criador e melhorar a nós mesmos e a sociedade, é isso que jihad significa. Então, eu posso te dar 4 conceitos rápidos de jihad. O primeiro deles, uma maneira fácil de lembrar, são os 4 S's do jihad. O primeiro S é o autoaperfeiçoamento. Se eu quero me melhorar, suponha que eu não sou produtivo se estou acordando tarde, se não estou fazendo a oração da manhã, então eu percebo, sabe, isso não é bom. Deus está me ordenando a ser uma pessoa melhor, deixa eu me modificar.
E se agora eu quero lutar para acordar de manhã, certo? Manhãs de inverno, acordar às 5 da manhã, quem gostaria de fazer isso agora? Você coloca o despertador e agora ele toca, né? Agora você lembra dos versículos do Alcorão, agora você luta, agora você tira o cobertor. Eu estou fazendo jihad ao acordar de manhã, ajudar nossos pais também é um exemplo de jihad. Quando as mulheres usam o hijab e saem, mesmo com a sociedade olhando de forma errada, elas estão fazendo jihad. Estudantes que passam a noite estudando para provas, às vezes também fazem jihad. Então, em um nível pessoal, é para nos tornarmos pessoas melhores, isso é autoaperfeiçoamento. O primeiro S, o segundo S, seria o aprimoramento da sociedade. Como esta mesquita, o Centro Comunitário Muçulmano de Chicago, nós fazemos campanhas de doação de sangue e de roupas, certo? Esta mesquita. Talvez eles tenham enviado 500 mil para o terremoto na Turquia e na Síria. Mesquitas ao redor dos Estados Unidos podem ter enviado algo em torno de 100 milhões de dólares. Além disso, além da organização da qual faço parte, eles prometeram 10 milhões e há tantas organizações. Que Deus ajude as pessoas lá fora e toda a humanidade. Então, ter a campanha de doação de sangue e as campanhas de doação de roupas, certo? Em nome da mesquita e da comunidade muçulmana, dizemos à sociedade que a melhoria é o segundo exemplo. O terceiro exemplo é a autodefesa. Você sabe, Deus me livre, se a China viesse invadir, sabe, os Estados Unidos, junto com a Rússia, por exemplo, com Nova York e tudo mais, nós, como seres humanos, Deus nos deu um direito divino de nos defendermos, correto? Então, ok, nem precisa pegar esse exemplo extremo, pegue o exemplo disso. Tipo, há tantos assaltos e tantas invasões em carros e casas. Suponha, 2 da manhã, se você ouve uma batida na porta, e você vê pelo olho mágico que tem pessoas lá fora com correntes, armas e facas, e você sabe, sente que tem problema. Obviamente você não vai abrir a porta e oferecer chá e flores para eles, certo? Você quer se defender, se você tem um taco de beisebol, você tem um sistema de alarme, você chama a polícia, você se defende e defende a honra da sua família. Da mesma forma, na terra muçulmana, se alguém está invadindo, Deus deu o direito aos muçulmanos de pegarem armas e se defender. Então isso está presente no Alcorão, capítulo 2, versículo número 190. Então diz, deixe-me recitar, então diz lá, lutem pela causa de Deus contra aqueles que lutam contra vocês, mas não exagerem, porque Alá não ama os extremistas. Então, se o que Deus está dizendo é que se alguém está impondo guerra contra você e tentando comprometer sua segurança, você tem o direito dado por Deus. Você pode pegar em armas para se defender. Mas então Deus, logo em seguida, na mesma passagem, está dizendo, irmão Marcos, que existem certos limites? Existem certos limites. Você pode perguntar, quais são esses limites, irmão Sabil? Está escrito no capítulo 5, versículo 32, que tirar uma vida inocente é como tirar a vida de toda a humanidade. Você consegue imaginar que uma vida, aos olhos de Alá, é igual à vida de toda a humanidade? Então, quando vemos todas essas mortes, armas e extremismo, vidas inocentes sendo tiradas imediatamente. Meu coração vai para aquela passagem do Alcorão que diz que muitas vezes a humanidade foi massacrada e abatida. Então esse é o status, o respeito e a honra que Allah deu a cada vida. Allah não diz ali a vida de um muçulmano, diz vida humana e todos nós somos humanos. Então quais são algumas das restrições e orientações? Mesmo em uma guerra justa, você não pode matar pessoas inocentes ou não combatentes, mulheres, crianças, idosos que não estão lutando com você. Em segundo lugar, então mesmo em uma guerra, essas são as orientações. A segunda orientação é que não existe bombardeio em massa no Islã, então não existe Hiroshima ou Nagasaki no Islã. Mesmo que o inimigo ataque sua população, país ou forças, os muçulmanos não podem usar armas de destruição contra inocentes, nem contra uma só pessoa inocente. Esqueça Hiroshima e Nagasaki, mais de 100 mil pessoas morreram, certo? Então não combatentes não podem ser tocados. Quarto ponto importante, não podemos destruir os recursos da população civil, mesmo do lado inimigo. Recursos de internet ou recursos hídricos, recursos elétricos, os animais e as plantações, não podemos destruir isso. E então está escrito no Alcorão que se o inimigo se inclinar para a paz, se eles depuserem suas armas, não atire neles pelas costas, você também deve se inclinar para a paz.
capítulo 8, versículos 61 e 62. O quarto exemplo importante e o último de jihad é salvar vidas. Este é o último S. Então, se você vê alguma opressão na sociedade, se você vê opressão na comunidade, você se une a pessoas de bom coração, pessoas de boa índole para remover a opressão e salvar a vida dos indivíduos. Então, jihad, é isso que jihad significa. Se alguém está fazendo algo que contradiz isso, nós os culpamos. Mas não o Islã ou a jihad. Então, jihad não é terrorismo. Jihad não é extremismo. Na verdade, a jihad surgiu para combater o terrorismo. A jihad é o oposto do terrorismo. Dr. Karen Armstrong, ela escreveu um livro importante, muitos livros sobre o Islã, cristianismo, sobre o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Ela disse que assim como nas mortes de pessoas inocentes nas cruzadas, isso não tem nada a ver com Jesus. O terrorismo que vemos por aí não tem nada a ver com o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Qual é o nome da autora? Doutora Karen Armstrong? Karen Armstrong, sim. Então eu digo muitas vezes para meus amigos cristãos, sabe? Assim como a KKK não representa o cristianismo, vocês concordam com isso, certo? Da mesma forma, se você vê alguns grupos muçulmanos fazendo algo, dizendo algo ou agindo de certa maneira, eles não representam o Islã. Assim como a Inquisição Espanhola não representa o cristianismo, as atrocidades cometidas contra os nativos americanos não representam o cristianismo. Assim como os julgamentos das bruxas de Salem não representam o cristianismo ou a KKK, ou a pessoa que matou tipo 49 pessoas na Nova Zelândia em nome do cristianismo. E por último, o que me veio à mente, Dr. Bed, é o seguinte. Jihad está presente no Antigo Testamento, quando vemos todas essas lutas no Antigo Testamento, lutas defensivas de qualquer forma, lutas... Moisés realizou jihad, assim como Davi e Salomão, eles também realizaram jihad. Sim, então o jihad não começou com Maomé, que a paz esteja com ele. O jihad começou com Moisés, Abraão e todos os profetas do Antigo Testamento. Resumindo, qualquer pessoa pode deturpar qualquer teologia, qualquer conceito de qualquer livro. Se eles estão deturpando, culpamos eles, mas não o conceito original de jihad, do Islã ou do Alcorão. Então, no fim das contas, jihad é um termo nobre, significa autossuperação, significa o aprimoramento da sociedade. Se a sociedade realmente seguisse o verdadeiro significado e as diretrizes do jihad, eu diria que haveria justiça, igualdade, unidade e prosperidade nela.